Sejam muito bem-vindos. E o tema da nossa live de hoje é um tema que dói, mas que transforma. Vamos falar sobre o hábito silencioso de quebrar compromissos consigo mesma. Boa tarde, Wilson, maravilhoso. Salão Divina, sejam muito bem-vindos. E eu tô falando aqui sobre o tema da live, que é um tema que dói, mas que transforma. E vamos falar sobre o hábito silencioso de quebrar os compromissos que a gente faz com a gente mesma, né? Já que somos as pessoas mais importantes da nossa vida. E por que esse hábito, né, nos acompanha e nos persegue tanto? Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de mudança de hábitos e de criação de rotina intencional. E por que esse tema para mim é tão importante? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar por que a relevância da disciplina e por que esse tema de quebrar hábitos para mim é tão importante. Eu passei um período da minha vida quebrando compromissos importantes que eu assumia comigo mesma. E o que era mais interessante, quando alguém dizia para mim que eu estava quebrando esse compromisso, eu ainda tinha dificuldade em aceitar que aquilo era uma verdade, tá? Amanda, boa tarde. E aí eu vou repetir o tema da live, eu não sei se eu fixei aqui, eu vou fixar o tema da live para facilitar quem chegar aqui, né? Pare de quebrar o compromisso, deixar fixado, que fica mais fácil para quem for chegando. Compromissos. Compromissos consigo mesma. Consigo mesma. E por que eu falei que é silencioso? Porque muitas vezes é inconsciente. A gente não percebe que a gente está quebrando os compromissos que a gente faz. Dani, boa tarde, seja bem-vinda. Eu vou começar o conteúdo aqui e vou priorizar quem chegou no horário. Sejam bem-vindos. Vou repetir o tema da live, deixei fixado aqui. E por que o tema da live ele dói, mas ele também transforma? Porque aqui, quando a gente tem consciência que a gente tem um comportamento que não nos ajuda no nosso avanço, só com consciência a gente consegue mudar a nossa rota, né? Então, o hábito de quebrar compromissos com a gente mesmo é um hábito silencioso. E você muitas vezes pode ter esse hábito e não ter consciência que tem esse hábito, né? Eu me chamo Karine Carmo, eu sou mentora de criação de rotina intencional e mudança de hábitos. Mentoro, na maior parte, mulheres que querem ter uma rotina mais organizada e querem alcançar os seus objetivos. Por que esse tema é tão importante? Uma época da minha vida, eu traçava alguns compromissos comigo, alguns acordos, e eu quebrava, mas eu não tinha consciência que eu quebrava. Vou dar um exemplo. Eu lembro que quando virava final de ano, né, Réveillon, para mim sempre é uma data onde eu coloco com clareza o que eu quero viver para o próximo ano. E eu lembro que eu comentava na época com meu marido, isso era em 2016, 2015, eu dizia para ele o seguinte: olha, se o ano que vem eu virar o ano nessa condição, aí eram várias condições, né? Às vezes o consultório não estava faturando o que eu gostaria, eu não estava com o time engajado como eu gostaria, eu não estava com reconhecimento profissional como eu gostaria. Eu dizia assim para ele: se ano que vem eu virar o ano como eu estou esse ano, eu vou tomar tal decisão. Eu dizia isso todo Réveillon. E quando chegava o próximo ano, ele dizia para mim: Karine, qual foi a decisão que você tomou? Lembra que você me disse que se virasse o ano dessa forma você mudaria a rota? E aí eu não tinha coragem para mudar a rota. E aí passava-se mais um ano e no outro Réveillon eu estava com o mesmo resultado. Ele me perguntava. E é interessante que quando ele me perguntava, eu tinha consciência que nada havia mudado, mas aquilo me incomodava, eu achava uma afronta. E muitas vezes quem ama a gente vai nos afrontar, vai nos confrontar. E aquilo ali gera um desconforto. Se gerou desconforto, você sabe que aquilo é verdade. Quando não gerar desconforto, você pode relevar.
Mas se a pessoa te confrontou e você fica incomodado, alguém que te ama, que te conhece, e aquilo te incomoda, aquela pessoa tem razão e você sabe que ela tem razão. E você sabe que você tá quebrando um compromisso importante. E aí eu fui, gente, ciclos assim, acho que uns 3 ou 4 réveillões eu sem tomar as decisões e perdendo muito tempo, né? Eu entendo que quando a gente não toma uma decisão que a gente sabe que tem que tomar, a gente perde muito tempo e a gente atrasa e adia os resultados. E foram anos assim, por isso que esse tema é tão importante, porque hoje eu busco clareza para mim, eu levo clareza para quem eu auxilio na mentoria e trago clareza também para quem está aqui nas segundas ou nas quartas. Trago essa clareza para você pensar e tomar consciência da vida que você tem vivido, do que você tem plantado todos os dias, se está condizente com a colheita que você pretende ter a curto, médio ou longo prazo, tá? Para ter esse alinhamento. E aí eu quero que vocês falem aí para mim, se você em algum momento da vida de vocês colocaram assim, segunda-feira eu vou começar, ou então amanhã eu vou, ou mês que vem eu vou fazer. Alguém de vocês já fez isso? Ou faz com frequência? Não, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer uma ligação, amanhã eu vou fazer uma atividade física, segunda eu começo a dieta, amanhã eu converso com o meu líder para ver sobre o meu aumento salarial. E aí você vai adiando, não faz as conexões que você precisa. Já fez? Me fale aí, por que vocês fazem isso? Vocês têm consciência? Por que vocês fazem isso? Por que vocês adiam? Porque vocês sabem, se vocês têm o desejo de fazer, vocês já sabem que aquilo é bom. Por que vocês adiam? Eu vou dizer daqui a pouco por que eu adiei anos algumas decisões. Eu vou falar daqui a pouquinho, vou abrir a caixa preta. Mas vocês que já fizeram isso, amanhã eu vou fazer. Não, agora tá tarde, eu faço depois. E aí aquele depois pode durar 1 ano ou até mais. E você não faz, e não colhe o resultado e continua levando esse comportamento para várias áreas da vida de vocês. Dani já fez isso alguma vez? Me fale. O Wilson já fez isso alguma vez? De dizer, não, amanhã eu vou fazer. Gente, tenho certeza que tal data eu vou tomar essa decisão. E você não consegue fazer. Então, me diz aí, qual foi a última promessa que você fez e que você não cumpriu? Que você fez pra você. Porque o que importa, gente, é a promessa que eu faço pra mim. É o que importa. Tudo bem que eu tenho que ter um caráter reto, eu tenho que ser uma pessoa de palavra, só que eu só construo esse caráter reto se primeiramente eu cumpro comigo. Porque se eu continuar quebrando comigo, daqui a bem pouco tempo eu vou duvidar se eu sou capaz de fazer uma série de coisas. Dizer que vou treinar em mais dias e não vou. Orjana, boa tarde. Orjana, a pergunta aqui da live é se você já fez alguma promessa pra você e não cumpriu. Me fale. Então assim, a gente fala que vai fazer e não faz. E aí a gente manda uma mensagem, que é mais sério para o nosso cérebro, que a gente não é digna de confiança. Ou pior, a gente manda uma mensagem que a gente não é capaz. Com o tempo, você vai começando a duvidar da sua capacidade. Olha como isso é sério. Porque já foram muitas promessas e aí você começa a não ter aquela confiança em você, que é a pessoa que você mais deve confiar. O que acontece muito que eu vejo hoje, eu acho que o pessoal que tá mudando alguma coisa, que as pessoas falam bem assim, Karine, amanhã, eu vejo muito, né? Amanhã eu te ligo, aí não liga. Ou então, Kari, amanhã eu te dou um retorno, não dá. E aí eu fico pensando, o que tá acontecendo com as pessoas, né? Que elas vão dizendo várias coisas que vão fazer e às vezes elas já sabem que não vão fazer. Gente, isso é muito grave, viu? Então, se você combinar comigo alguma coisa, honre. E aí, Beta... Linda, minha mentorada linda. Beta cumpre o que promete. Eu tô no pé dela aqui. Já mandei pra ela um roteiro que ela vai ter que fazer. Tô no pé dela toda hora. E aí, a data, e aí, já fez? Gente, quem faz a mentoria não consegue não cumprir, não, porque eu fico no pé. Então, alguns já fizeram aqui. Dani, foi o quê? Esse seu último comentário foi forte? Qual? Ah, esse comentário forte é da gente começar a duvidar da gente. Porque assim, eu começo a colocar compromissos pra mim. E aí eu começo a declinar dos compromissos que eu criei pra mim. E aí, com o tempo, eu começo a duvidar da minha capacidade. E isso é muito sério. Porque você não confia mais se você dá conta, porque você já falou várias vezes que vai e não foi.
E aí você começa a duvidar da sua capacidade, interfere aí em várias áreas da sua vida. Quando você começa a duvidar da sua capacidade. Oi, Nailton, hoje Nailton. E quando você começa a duvidar de si mesmo, né? Porque a gente quer que as pessoas sejam corretas com a gente exige isso. Só que muitas vezes a gente não é nem com a gente. E tá cobrando do outro algo que você não tem para dar nem para você. Então isso é muito sério. Então, outra coisa, eu quero que vocês chamem amigos aí que têm hábito de quebrar compromisso, viu? Vamos aquecer essa live. Então, qual foi a última promessa que você fez e não cumpriu? Amanda, foi atividade física. Nailton, me fale, qual foi a última promessa que você fez para você e não cumpriu? Dani, fale para mim. Por que eu peço para vocês digitarem? Quando eu mando a pergunta, vocês automaticamente levam para você a pergunta e vão buscar uma experiência que vocês tiveram. E essa experiência que vocês tiveram e não cumpriram traz para vocês consciência. Então, por mais que eu fale da minha história, eu passo a bola para vocês porque é a história de vocês que importa na vida de vocês, não é a minha. É a história de vocês que vocês às vezes querem mudar. Então, se vocês querem mudar a história de vocês, você tem que colocar luz na história de vocês, não na minha. A minha serve como ilustração. Mas é a história de vocês que é importante, é a história de vocês que vocês querem mudar. E é a história de vocês que vocês têm responsabilidade. Eu não tenho como interferir na história de vocês. Como mentor eu posso auxiliar, mas eu não tenho como interferir, né? Eu passei aqui para Nailton uma lista de atividades que eu preciso que ele me entregue para essa semana, mas eu não posso fazer por ele, né? Então, assim, ele tem a vida dele, ele é o dono da vida dele, como vocês que estão aqui, só vocês podem. Aqui a Jana falou, ó, sempre surge um imprevisto. Isso aí é autossabotagem, gente. Não existe imprevisto, não existe esse imprevisto. Esse imprevisto você já traz para você se sabotar. A gente vai falar disso aqui, viu? Não existe, eu não entendo. E eu não, gente, eu tenho dificuldade com pessoas assim que tem imprevisto toda hora. Imprevisto é para você não fazer. Você programa aquele imprevisto. Ele não é imprevisto, não. Eu vou explicar por quê. Então aqui, por que quebrar compromisso? Olha que coisa importante e séria. Por que quebrar? A Dani disse que a última promessa dela foi estar no projeto e não estou cumprindo. Faz todo sentido. Não tenho compromisso, me tira a confiança e a capacidade, com certeza. Repare, por que quebrar compromisso afeta a gente em quê? Eu vou explicar aqui. Afeta na autoestima, tá? Porque assim, você cria uma meta de melhorar sua saúde física, melhorar sua aparência, aí você não dá conta. Interfere na sua autoestima porque você não tá como você poderia estar, naquele vigor que você poderia. Afeta sua autoconfiança porque promessa é confiança. Quando eu prometo e eu não cumpro, eu quebro a promessa. E aí eu perco força para fazer a próxima promessa, porque eu sei que eu posso declinar. Então a minha confiança em mim começa a ficar volátil, assim, eu não sei se realmente eu vou fazer. Eu tô assumindo um compromisso aqui que eu não sei se eu dou conta. Então você começa a duvidar de você porque você não tem cumprido o compromisso que você fez anteriormente. E afeta também a sua capacidade de acreditar que é possível mudar. Porque você já acordou anteriormente, você não cumpriu, e aí você começa a levar a vida sem acreditar mais que é possível. Por exemplo, você quer fazer às vezes uma ascensão de carreira, você quer melhorar financeiramente, você quer mudar de bairro, você quer avançar. É um movimento de ascensão que exige muita dedicação e muito empenho. E aí você vai ter que dividir esse objetivo em objetivos menores e para chegar no grande, que às vezes é uma mudança de bairro, uma mudança de uma melhoria na sua renda, você vai ter que cumprir muitos objetivos pequenos. Ninguém muda de classe social, ninguém muda de vida porque desejou apenas. Então você vai pegar esse projeto macro, que é mudar às vezes de cidade, de bairro, e você vai ter que dividir em objetivos muito menores e em metas muito pequenas que você vai ter que executar todo dia. Então se você começa a declinar daquela meta ali do dia a dia, você não vai chegar no macro. Então você começa a ter uma frustração porque você já sabe que sem fazer aquilo ali, você não vai chegar no macro. Eu vou dar um exemplo. Alguém que quer ter vigor físico, que quer ser um corredor de excelência, você não vai correr uma maratona se você não faz todo dia uma corrida de alta performance todos os dias. Você não atinge um resultado de pódio porque você desejou estar no pódio. Tem um trabalho de bastidor que é feito com muita intensidade e ele depende de uma mentalidade forte que não desista no dia a dia.
Então, aquele pódio ali é um resultado de quem não desistiu dos treinos todos os dias e de quem treinou o suficiente todos os dias. E aí, quando você começa a declinar daquele projeto menor, você não vai chegar no projeto grande. Vocês estão entendendo? Então, o que é que eu botei aqui? Você começa a duvidar da sua capacidade. E aí, você começa a cansar e achar que é melhor ficar onde está. Porque cansa você querer muito e você não alcançar. Só que você não está executando a tarefa diária. E aí você começa a não acreditar que é possível, você começa a preferir ficar onde está e às vezes até retroceder de onde você está. Porque pessoas ao seu redor começam a dizer que não vale a pena, que é muito difícil e você começa a acreditar que é porque você não está vendo avanço, porque você começou a não cumprir os compromissos com você. Quando você começa a cumprir os compromissos com você e você vê pequenos resultados, a sua autoestima ela se eleva. É fato. Teste que você vai ver. E aí eu vou ensinar vocês aqui, Karine, o que está por trás de uma promessa quebrada? O que está por trás disso? E aí eu vou falar aqui, ó. Uma coisa que está muito por trás de promessa quebrada é você não saber como é que faz. Isso aí é uma das mais simples, porque quando você não sabe como faz, você busca um método para aprender a fazer. Então, por isso que a mentoria ela entra aí como um método para te guiar. Gente, eu quero melhorar a minha produtividade e eu não consigo. Eu começo a ler, eu paro, eu começo a emagrecer, eu paro e aí eu não consigo. O que é que me falta? Às vezes é um acompanhamento, um método, e aí você voa com acompanhamento e com método. Quando não é isso, às vezes é um medo de dar errado. Eu falo muito disso aqui. Parece que é sutil, mas o medo de dar errado e o medo de desagradar, ele é muito grande. Nós, seres humanos, buscamos pertencimento, a gente busca reconhecimento, a gente busca pertencimento, a gente busca isso. A gente quer ser aceito, quer ser querido e validado. E quando você está num projeto, um exemplo, que ele é novo e pode dar errado, e você sabe que tem um risco dessa validação não acontecer, porque você às vezes é um iniciante, você prefere não fazer. Aí você pode me perguntar, cara, eu nunca vivi isso. Vivemos, todos nós vivemos. Às vezes uma oportunidade que você tem de palestrar, de falar, de fazer uma live aqui, de engajar pessoas, o medo de não ter ninguém, o medo de te criticarem, o medo de te julgarem faz você não fazer. Vocês estão entendendo? Eu que saí de uma transição de carreira grande agora, o que eu mais ouço são pessoas que não aceitam ainda a minha transição, pessoas próximas, e que julgam e que falam e que não acreditam nesse projeto novo. Então, se eu tiver medo, ou se para mim o pertencer for mais importante do que o meu porquê, para pertencer eu não faço. Vocês estão entendendo? Ou faço mais ou menos, porque no digital todo mundo me vê. E as pessoas chegam aqui, julgam, têm suas opiniões, comentam com outras pessoas. Então, se eu tiver um medo do julgamento, é muito provável que eu pare e eu não avance. E como a gente quer ser amado, ser validado, a gente quer ser reconhecido, no início a gente está aqui se expondo, mas o reconhecimento ele vem com o tempo. Então, se você quer esse reconhecimento logo, uma validação logo, se você tem uma estima, né? Uma estima que dependa muito dessa validação externa, é bem provável que você pare de fazer logo no início, porque você não vai ter essa validação logo de cara, tá? E aí você prefere ficar no bastidor, para não aparecer, porque aparecer você vai ser julgado. Se você tem que ter esse mérito externo, se isso para você é tão importante, esse amor, esse reconhecimento, você na dúvida de ser rejeitado, com medo de ser rejeitado, você não vem, tá? Então o medo é um dos fatores que faz com que você não avance. Parece que você olha assim, Karine, mas medo, todo mundo quer avançar, nem sempre. A depender de onde você esteja, do seu ciclo, o seu avanço é uma afronta. As pessoas acham que não é para você, acham que seu tempo já passou. E aí falam para você, falam para terceiros, chega até você. Se for alguém que você ama, aquilo te importa, aquilo te machuca. E aí aquele meio ali vai tentar te puxar. E aí você vai começar a se sabotar para você não ser excluído. Porque quando você decide fazer algo novo, você passa por um momento ali de ficar só. Porque você não é mais a mesma pessoa. Só que o ciclo ali que você convivia, que você era habituado a frequentar, querem que você continue daquele padrão, né? Porque sabem como é que lidam com você, sabem como é que manipula você, sabem como é você, sabe que você às vezes não diz não, sabe que você é uma pessoa que está sempre disponível. E num projeto novo, esse horário vai ficar mais escasso.
Então, o avanço traz também uma retaliação, entre aspas. E aí você tem que saber por que você quer avançar e tendo um porquê forte, você vai de qualquer forma, tá? Independente da validação ou não. Mas o medo do reconhecimento, de não ser reconhecido, traz, gente, essa dor e esse desejo de ficar onde está. Outra coisa que está por trás também de você não avançar, além da falta de método, que é a mais simples, porque a falta de método você consegue às vezes com a mentoria, com o treinamento, é mais fácil. Mas esse medo de você não ser aceito, né, de você mudar e as pessoas falarem, você também querer mudar só quando você estiver perfeito e aí você fica ali aprimorando aquele projeto e ali você quebra um acordo, você fala que você vai lançar um produto, um exemplo, que você vai fazer algo e aí você fica sabotando a data de você apresentar, de você começar, porque você não acredita que tá bom e você vai aprimorando e não executa. Então assim, o perfeccionismo ele diminui o seu poder de execução, ele freia ali a sua ideia, a sua estratégia. Então é muito comum que você também sabote a si mesmo porque você quer ser perfeita, novamente para ser aceita, para ser validada, elogiada. As pessoas, de um modo geral, buscam essa validação, esse pertencimento, esse amor. As pessoas querem ser amadas de qualquer jeito, às vezes abrem mão de algumas coisas para ter esse amor. Agora, se você que está aqui na live já decidiu, Karine, eu já decidi, eu quero agora aprender a não quebrar acordos comigo. Como eu faço? Eu vou dar um passo a passo aqui para você simplificar e você começar do mais simples para o mais complexo, tá certo? Então, assim, eu decidi que eu quero agora avançar e eu não quero mais me sabotar. O que você pode fazer? Você pode prometer menos e cumprir mais. O que eu vejo pessoas, às vezes, com uma lista imensa de promessas e que não sai por onde começar. Sabe como é que eu sugiro? Gente, não faz essa lista enorme de promessas, não. Faz uma promessa simples. Gente, eu vou beber 2 litros de água e cumpre essa. Depois que você tiver, que espé nessa, que é beber água, que é barato, que é de graça, que depende só de você. Se até que espé beber água, agora você vai criar outra. Como é que você, um exemplo, você não treina, você começa a treinar e a meta é treinar 5 vezes na semana. A meta é correr. Ontem algumas amigas minhas me mandaram mensagem, cara, eu quero estar na próxima corrida. Aí eu falei, você treina? Não. Como é que você vai estar numa corrida de 5 km se você não carrega nem 1 quilo de peso, se você não faz nada? Isso é ingenuidade, né? Então assim, crie metas possíveis para você. Ninguém corre 5 km se você é sedentário, né? Essa é a realidade. Ah, mas a atmosfera é maravilhosa. Se você quiser ir pela atmosfera, ok. Mas se você quiser ir ter resultado, que eu acho que todo mundo adulto tem que buscar, né? Resultado, você tem que treinar para você conseguir atingir os objetivos, né? Então escolha, prometa menos e cumpra mais. Prometa o básico para você, que é cuidar da sua saúde, que é beber mais água, reduzir o açúcar, não cortar. Então prometa menos e execute mais. O que você pode fazer? Com micro compromisso, como eu falei, de beber água, né? De ler um livro por meia hora sem olhar o celular. É um compromisso que o celular interfere muito. Então, assim, eu vou ficar agora, gente, 1 hora por dia sem pegar no celular. Eu vou beber 2 litros de água por dia, todos os dias. Passa 1 semana fazendo isso. Gente, isso vai te dar, assim, uma autoestima, porque você conseguiu cumprir, já é um bom começo. Compromissos pequenos que parecem que são bobos, mas que vão te levar a você não quebrar os compromissos maiores com você. Vão te treinar, na verdade, né? Outra coisa que eu acho muito importante é esse ritual. Ah, eu vou começar segunda. Ah, eu vou começar dia 10. Gente, começa hoje. É um ritual para começar. Se é malhar, tem que comprar muitas roupas. Se é malhar, tem que comprar aquele tênis. Não tem que ter ritual para começar. Você não tem que começar segunda. Começa hoje até uma segunda, mas você começa hoje, começa agora. Eu vou beber água a partir de agora, começa agora. Vou começar uma dieta, começa agora meio-dia. De manhã comeu errado, meio-dia já come certo. Então, para de criar rituais, né? Esses rituais te afastam do projeto da execução. Não tem que ter ritual para nada. Decidiu, começou sem ritual. Outra coisa que eu acho legal também são compromissos públicos. Por exemplo, eu assumi um compromisso com meus filhos que sexta-feira eu almoço com eles e eu não trabalho mais. Sexta-feira de tarde, assumi esse compromisso. E essa semana eu me peguei quebrando o compromisso. Eu estava aqui, me envolvi com a criação de conteúdo, estou adorando essa fase. E me envolvi, e aí Flávio me ligou, minha mãe, sexta-feira não é da gente?
Sexta-feira não é almoço com a gente e a tarde da gente. Então, por que ele me chamou a atenção? Porque eu fiz um compromisso público com ele. Se eu não tivesse criado um compromisso público, eu ia ficar aqui, eu não ia almoçar e ele não ia me cobrar. Mas o compromisso foi firmado ali, ó, na palavra. Então, se você quer uma mudança, assuma um compromisso, às vezes, com seu marido, com um colega de trabalho. Olha, eu quero ficar sem pegar o celular, eu não quero mais rolar no feed aleatoriamente. E aí, se o colega te vir, ele vai repreender você de uma maneira positiva, né? Então, assim, compromissos públicos ajudam também você a não declinar, porque você honrou, você acordou com aquela pessoa ali. E, na verdade, quando você faz um compromisso público, você quer realmente que ela te ajude, que ela seja vigilante com você. Então, meu filho falou assim, minha mãe, você disse que sábado, ou que sexta, o almoço é em família. Então, eu entendi, eu não posso quebrar, porque eu assumi um compromisso com ele. Então, vai te ajudar a você também não quebrar. Outra coisa que é importante é você se respeitar, né? Então, assim, mesmo que você decida hoje, Karine, eu hoje decidi que eu não vou quebrar mais. Quando acontecer de você quebrar, né? Quando acontecer, que não vai, mas se acontecer, não se puna, né? Se respeite, veja que você falhou, mas não se puna. A punição também vai interferir na sua autoestima e na sua crença de capacidade. Então, não se puna, entenda que você está no processo, fique mais atento, mas não se puna. E uma coisa mais importante que eu acho de todas, eu vou dar uma retrospectiva aqui daqui a pouco. A mais importante de todas é o porquê que você faz o que você faz e porquê que você cria os acordos com você que você cria. Se você cria acordos de maneira aleatória e sem um porquê forte, é natural que você quebre. Se você cria um acordo porque todo mundo está criando, mas para você não é importante, você vai quebrar. Então, crie acordos que façam sentido. Para mim, por que eu treino tanto? Quando eu engravidei de Thiago, aos 44 anos, uma gravidez tardia, eu tive uma gravidez que no final me cansou muito, pesou muito. Eu entendi que eu precisava de vigor para criar um terceiro filho, né? Ter dois e criar mais um. Vigor para lidar com a agenda deles, vigor para poder ter uma mente que acompanhe esses 3 filhos, porque são 3 filhos únicos, né? Cada um de uma geração. Eu entendi que eu precisava estar uma pessoa melhor, com mais saúde. Busquei nutricionista, busquei atividade física. Qual foi o meu porquê? Foi os meus filhos, a minha família. Então, assim, eu associei a minha atividade física a uma saúde que eu preciso ter para ser uma mãe saudável, para conseguir ter netos, né, e conseguir pegá-los na escola, um exemplo. Então, o meu porquê de treinar está associado à minha longevidade. Para mim, isso é um porquê muito grande. Minha família tem problemas de saúde graves com locomoção, minha mãe, minhas tias. Eu entendi que para eu conseguir sair dessa hereditariedade tão poderosa, eu teria que fazer algo a mais. Então, esse algo a mais de cuidar da saúde não é só pela questão física, é também por um porquê de não querer ter uma mobilidade comprometida aos 65 anos, como minha mãe teve. Então, é um porquê que me faz querer muito e eu não desisto de fazer, porque eu sei que a longo prazo é o melhor para mim. Então, eu não estou treinando para ficar forte, só porque está na moda ser forte. Eu não tenho essa pretensão de fazer várias cirurgias, de ficar assim no shape da moda, do momento. A minha ideia, a minha motivação de treino é uma motivação que tem um porquê ligado à saúde e uma história familiar. Vocês conseguem me entender? Então, para eu declinar, é muito mais difícil, porque eu tenho um porquê muito poderoso, individual, que é meu. Não tem a ver com a moda do momento. Vocês estão entendendo? Então, assim, tudo que vocês forem criar como objetivo, tem que ter esse porquê. Se não tiver, vocês não vão conseguir manter aquilo a médio e a longo prazo. Vocês vão entrar numa onda de fazer e não vão conseguir manter por muito tempo. Então, tem que ter uma motivação que faça sentido. Por que que eu faço isso? Quando eu saí da odontologia mesmo, eu tinha um porquê. Muita gente não entendeu. Cara, minha carreira é linda, 20 anos, você é perita. Eu sabia de tudo aquilo. Mas qual era o meu porquê? Eu queria um trabalho que me trouxesse liberdade geográfica. Isso era fato. Eu sabia que eu não queria mais ficar presa num consultório que só rodava com a minha gestão e com a minha presença. Então, eu decidi inicialmente o que eu não mais queria e procurei alternativas para sair daquilo ali e viver o que eu vivo hoje.
Então, qual era o meu porquê? Novamente, a família. Não era um porquê de estar no digital, por exemplo, trabalhando com moda, trabalhando com influência, sendo influencer. Não era isso. Eu queria vir para o digital como uma possibilidade de ter faturamento, de fazer receita, de atender bem o meu cliente de qualquer lugar que eu estivesse. Então, a liberdade geográfica era um porquê forte. E por isso que eu estou aqui todos os dias sem cessar. Todos os dias produzindo conteúdo, todos os dias aqui. Segunda-feira eu tô aqui com vocês, poderia estar em outro lugar, porque o meu porquê é maior. Eu quero crescer aqui, eu quero criar uma autoridade aqui, porque foi uma escolha que eu fiz para ficar mais perto da minha família. Então, toda decisão, todo objetivo vai depender desse seu porquê. Então, vocês hoje vão entender por que que eu quebrei aqueles acordos. Eram importantes para mim? Por que que na época eu criei aquele acordo? Então, é o porquê que vai te guiar. É o porquê que vai te manter. Então, vocês têm que ir na consciência de vocês e buscar por que que vocês quebram. E agora, quando for criar novos objetivos, por que que eu tô criando esse objetivo? Por quê? Ah, Karine, eu quero agora... Muita gente me diz isso, né? Ganhar muito dinheiro. E eu quero agora, por exemplo, ter uma estabilidade financeira. E eu quero fazer o que for preciso. Mas aí, por que que você quer muito dinheiro? Ah, porque dinheiro é bom, sim, eu sei, mas assim, para ter, às vezes, na maioria das vezes, muito dinheiro e muito resultado, vai me exigir muitas habilidades novas, uma entrega nova. Esse dinheiro vai vir como resultado de um comportamento, né? Então, para eu ter esse comportamento, eu tenho que saber que preço estou disposta a pagar. Aí entra novamente o meu porquê. Eu não vou ter excelentes resultados só porque eu quero. Eu vou ter um caminho. Se eu não tenho até hoje, é porque eu não sei o caminho. Para tê-lo, para alcançar, eu vou ter que mudar aí o caminho e mudar a maneira de fazer as coisas. Se esse porquê for forte, eu me coloco um aprendiz e aí eu vou lá e mudo. Se o porquê for fraco, quando eu começar e sentir o rojão, eu recuo e quebro novamente. Vocês estão entendendo como é profundo? Não é só o porquê, ele traz ali um bastidor que só você pode saber o preço que você está disposto a pagar. Então fica aí essa consciência. E uma coisa importante aqui que eu vou falar pra você. Você não precisa, como eu falei, toda segunda-feira tá recomeçando. Recomeçar é um desgaste muito grande. Porque o recomeço exige uma energia, uma expectativa. Então, toda vez que eu paro e eu recomeço, é do zero. É uma nova energia, uma nova expectativa. E outra coisa, uma dúvida se agora vai, porque da última vez eu fiz e eu parei. Essa dúvida, será que agora vai? Ela vai te perturbar demais. Então, toda vez que você começar e você parar, no próximo recomeço, a dúvida vai te acompanhar. Será que agora vai? Porque da outra vez, aí a mente vai te levar para a vez que não deu certo. Então, não ande começando tudo de uma vez. Hoje você vai sentar no seu caderno e vai traçar os seus objetivos. E saber por que que você quer o que você quer. Entender o porquê que você quer o que você quer, aí você vai enxugar para o mais importante, porque senão vai ficar uma lista imensa, você não vai conseguir fazer tudo. Você vai ver o mais importante, e o mais importante está associado ao seu porquê mais importante. Qual é o seu porquê mais importante? É a sua família? É a sua independência financeira? Às vezes você não tem família ainda, é a sua independência financeira? Qual é o mais importante? O que é que move você? Parece papo de coach, mas não é. É o que vai mover você na direção do que você quer. Então, é um momento que você vai ali fazer um mergulho na sua autoconsciência para saber por que você faz o que você faz, tá bom? E aqui eu quero deixar para vocês uma frase que você não precisa recomeçar toda semana. Decida não recomeçar toda semana. Aquela dieta que você já fez 20 vezes, perdeu uns quilos, coube na roupa, depois voltou tudo. Decida não ficar recomeçando, gente. Decida, mas decida com um porquê forte para você não recomeçar. Para você começar e ir adiante. Se for pela moda, se para você não for importante, você não vai dar conta de fazer. Não vai dar conta de fazer. E aqui eu quero que vocês digitem aí, ó. Se essa live fez sentido para vocês, vocês vão digitar isso aí, ó. Eu escolho manter a palavra comigo mesma. Digitem aí. Eu escolho manter a palavra comigo mesma. E você vai ficar repetindo essa frase todas as vezes que você pensar em recuar. Eu escolho manter, porque a palavra, ela tem um poder. E a declaração mais ainda. Então, assim, eu escolho manter a palavra
comigo mesma. Não deixem mais de quebrar. Não seja a pessoa que quebra acordo, não, gente. Decida ser a pessoa que honra os acordos. E quando eu disser que vai fazer, faça. Se disser que vai ligar, ligue. Se disser que vai num evento, vá. Se não for, justifique. E isso pra mim é boa educação, mas tá na moda agora as pessoas não falarem mais, né? A educação tá diminuindo. Mas se você disser que vai fazer, faça. Viu? Ou com você é o mais importante, mas com o terceiro também. E aqui eu quero falar com vocês. Vocês digitaram aí, eu escolho manter, muito bem, Dani, a palavra comigo mesma. E você não tá aqui por acaso. Se você tá aqui meio-dia na segunda-feira, é porque você quer realmente algo novo na sua vida. E outra coisa, se você, quem estiver aqui na live que quiser o meu acompanhamento na mentoria, vai no direct, digita compromisso, que eu vou te explicar como funciona a mentoria em detalhes. Então, quem quer o meu acompanhamento, vai no direct e digita mentoria. Nailton entrou, Nailton é meu mentorado, vai voar muito. Vai voar muito, né, Nailton? Gente, foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Toda segunda é o meu compromisso, um compromisso que eu não quebro comigo, principalmente, e com vocês. Mas por que eu criei esse compromisso na segunda-feira, meio-dia, chovendo ou fazendo sol, eu tô aqui? Porque é o meu porquê em servir. Eu entendo que desenvolver pessoas é servir. E aí eu vou servir a quem tá aqui no gratuito e sirvo também a quem tá na mentoria no pago. Então, o servir é um porquê muito importante para mim e por isso que eu estou aqui na segunda-feira, todos os dias, no projeto Segundas em Foco, tá? Quem quiser meu acompanhamento, que entrou agora novamente na mentoria, vai no direct e digita compromisso, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui, espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham anotado no caderno e que tomem decisões importantes já desde hoje, viu? Decisões que só você pode tomar por você e compromissos que só você pode cumprir por vocês, tá bom? Um beijo grande, até a próxima segunda.